Lara, boa palestra para você também. Boa noite, gente. Rafaela, muito obrigada. Eu queria saber se vocês estão conseguindo ver a palestra aí que eu coloquei em tela cheia. Todo mundo está conseguindo ver. Quando eu estou em tela cheia, eu não consigo ver o chat, eu não consigo ver perguntas. Aí, se alguém puder me falar se está vendo a palestra. Ainda não, Lara. Não, gente, será que eu coloquei no lugar errado? Então, peraí. Vamos aqui apresentar. Não, gente, peraí. Aqui, ó. Agora foi, né? Isso, agora foi. Pronto. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, participando da Semana da Pecuária, da Nutri, junto com todos os parceiros, né? Muitos grupos de estudos. E eu queria parabenizá-los, antes de mais nada, pelo evento. Um evento sensacional, fantástico, as palestras, os palestrantes. Então, vocês todos estão de parabéns pelo evento que vocês conseguiram organizar. Eu coloquei essa foto aqui do campus de vocês, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, do campus de Botucatu, porque para remeter justamente ao campus de vocês, nós estamos separados fisicamente, mas estamos próximos, porque estamos aqui fazendo essa palestra e participando desse evento. Então, eu espero que em breve nós tenhamos a oportunidade de estarmos juntos em algum evento aí no campus de vocês. Bom, então a minha palestra vai ser sobre a inspeção nos frigoríficos brasileiros, e a proposta é explicar um pouco para que vocês entendam como que essa inspeção ela é realizada nos frigoríficos brasileiros. Muitos alunos, muitos estudantes têm um pouco de dúvida, confundem às vezes o que é o trabalho da inspeção, como que esse trabalho é realizado, não entendem, têm dificuldade de entender o que é a tecnologia de carnes e o que é a inspeção de carnes. Então, a nossa palestra hoje vai ser entendendo a inspeção nos frigoríficos brasileiros. Então, como eu disse, eu gostaria de agradecer o convite, né, primeiramente a Nutri, e ao GEISA, o Grupo de Estudos em Inspeção e Segurança Alimentar, da Unesp de Botucatu. A Rafaela já me apresentou, eu sou médica veterinária, me formei na UFMG, tenho mestrado, doutorado também pelo UFMG, né, especialização, mestrado, doutorado, eu atuo há quase 20 anos na indústria frigorífica. Eu fui professora, sou, né, professora de tecnologia de carnes e derivados, inspeção de carnes e derivados na graduação e na pós-graduação, mas atualmente eu só estou dando aula em curso dessa área, em curso de pós-graduação. E estou aí há praticamente 20 anos na indústria frigorífica, desde que eu me formei em 2000, gente, já tem bastante tempo. Desde que eu me formei, eu sigo atuando na indústria frigorífica. Aí estão as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, fiquem à vontade para seguir, eu estou sempre postando coisas da indústria, notícias, coisas relacionadas a mercado, novidades da indústria frigorífica, um pouco da minha rotina de trabalho, quem me acompanha aí sabe, eu costumo postar das empresas que eu estou atuando, algumas novidades, então fiquem à vontade para adicionar, seguir, postar da palestra, marcar, mandar perguntinha, tá bom? Bom, então vamos lá, começando a nossa palestra mesmo, entendendo a inspeção nos frigoríficos brasileiros. E nós vamos falar, então, começando literalmente do começo. Como foi que a inspeção começou aqui no Brasil? O que é inspeção, afinal de contas? Lara, eu não sei o que a inspeção faz. Eu ouço falar, né, que para atuar como inspetor, eu preciso fazer um concurso, mas eu não sei muito bem se é isso que eu quero. Muitos alunos vão ter contato com a inspeção já no final do curso, dependendo de qual é o currículo, de qual é a formação, o currículo da faculdade, e aí o aluno às vezes fica nessa dúvida, eu sei que é uma área legal, mas eu não entendo muito bem como que é o trabalho da inspeção. Então vamos lá, gente, o que é inspeção? O que a inspeção de carnes faz? Bom, a inspeção, o próprio nome fala, nós vamos inspecionar.
E essa inspeção, ela tem um objetivo higiênico-sanitário, ou seja, o nosso objetivo, o trabalho da inspeção, é disponibilizar carne e derivados e produtos que estejam aptos ao consumo humano ou ao propósito que se destina, porque a inspeção, ela também pode ser realizada em produtos, em derivados, né, e em produtos cárneos não comestíveis. Então, quando a gente fala em inspeção, nós vamos executar, né, os fiscais vão executar juntamente com a equipe deles, uma série de atividades com o intuito de determinar se aquele produto está apto ou não a ser destinado ao consumo. E aqui, ó, eu não vou ler, mas é para que vocês entendam, a nossa inspeção, ela é baseada na legislação. Então, quem gosta de inspeção tem que gostar de legislação. E nós temos como referência o RISPOA, ou RISPOA, muita gente fala RISPOA ou RISPOA, que é o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de Origem Animal. E lá fala que quem está sujeito à inspeção? Os animais destinados ao abate, a carne e seus derivados, aí vem pescado, ovos, leite, produtos de abelhas, e olha só, comestíveis e não comestíveis, com adição ou não de produtos de origem vegetal. Então, a inspeção, ela vai abranger o ponto de vista industrial e sanitário, inspeção ante-mortem e pós-mortem, recebimento, manipulação, beneficiamento, industrialização, fracionamento, conservação, acondicionamento, embalagem, rotulagem, armazenamento, expedição e trânsito de matérias-primas e produtos de origem animal. Lara, mas meu Deus, tem esse tanto de coisa na inspeção? Tem. E por que que tem, gente? Olha só, tudo que não é inspecionado significa que ele é clandestino. Então, nós podemos tudo que a lei não nos proíbe. E, a partir do momento que a lei, que é o regulamento, determina, um decreto federal, determina que todos esses produtos aqui têm que ser inspecionados, a partir do momento que esse produto não exibe um rótulo de inspeção, seja estadual, federal, municipal, significa que este produto é clandestino. Lara, quer dizer, então, que eu não posso, né, abater um animal, um leitãozinho lá na minha fazenda e fazer um churrasco? Eu não posso abater uma novilha lá na minha fazenda? Pode abater lá na sua fazenda, fazer o churrasco, comer a novilha todinha, não tem problema. O que você não pode é vender, tá? Então, a partir do momento que você está comercializando um produto que não foi submetido à inspeção, você está fazendo um abate clandestino e você está comercializando um produto clandestino. Então, gente, a inspeção, ela é obrigatória, ela não é um favor, ela não é opcional, optativa para a indústria. Todo mundo que quer produzir produtos de origem animal e vender esse produto de origem animal precisa estar vinculado a um órgão fiscalizador, que é a inspeção. Outra coisa, a inspeção, ela é privativa dos órgãos governamentais. Então, eu não posso fazer inspeção porque eu não sou concursada do Ministério da Agricultura. Para você trabalhar com inspeção, você tem que fazer um concurso, seja do Ministério da Agricultura, seja da inspeção estadual, né, no caso, o estado de São Paulo, ou da inspeção municipal da cidade que você vai atuar como fiscal, tá? Então, nós vamos falar disso já já, que são as esferas de inspeção. E a inspeção, gente, ela nasceu há muitos anos atrás, ela praticamente nasceu junto com o Brasil. E para a gente entender, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico da inspeção, né? Nós não tínhamos, claro, desde a época do Brasil colônia, o abate era esse abate que a gente conhece até hoje, como a gente faz uma propriedade rural. Os arraiais, né, as vilas e os arraiais aqui no Brasil, eles tinham os postos de abate, ou matadouros municipais, e esses matadouros municipais, eles reuniam os animais, né, pequenos lotes de animais, e eles eram abatidos e produziam carne verde, quente, sebo e couro. Então, a gente não sabia fazer ainda o aproveitamento completo do animal, e o que que a literatura fala? Que eram os escravos que realizavam o abate desses animais, e eles não tinham, claro, nenhuma tecnologia, né, não tinha abate humanitário, não tinha pistola pneumática, não tinha nada disso. E os escravos, então, eles se atiravam em cima desses animais com pedras.
e abatiam esses animais de uma forma bastante rudimentar. E na fase pré-industrial, o Brasil já se destacou na produção de carne no sul e também no nordeste, com a instalação de várias charqueadas, porque nessa época ainda não existia, não tinha energia elétrica, a carne ela precisava ser conservada e a forma de conservação era o sal. Então, na região sul, houve o desenvolvimento de grandes charqueadas, né, os animais eram abatidos com o intuito de produzir charque, aí a gente está vendo como que era o abate na época. Claro que nessa época ainda não tinha legislação, não tinha nada disso. A inspeção ela foi evoluindo juntamente com a indústria frigorífica. Então a gente não consegue separar indústria frigorífica da inspeção, porque as duas evoluíram juntas, ok? No Brasil, em 1909, houve a criação do primeiro órgão, vamos dizer assim, governamental relacionado à inspeção de carnes, que foi a criação da Diretoria da Indústria Animal. Em 1910, houve a criação do serviço de veterinária, e em 1911, houve a regulamentação do serviço de veterinária, e passou a ser exigida a inspeção sanitária de matadouros, entrepostos frigoríficos e estabelecimentos de laticínios. Então, vejam bem, já existiam esses estabelecimentos na época, mas, gente, não tinha nem veterinário no Brasil ainda. Todos os veterinários, a primeira escola de veterinária aqui do Brasil foi de 1917, no Rio de Janeiro. Então, demorou, até então era tudo feito por médicos. E veio a Primeira Guerra Mundial, né, 1914 a 1918, e o Brasil, juntamente com Paraguai, Uruguai, Argentina, eles eram grandes, sempre foram grandes produtores de carne. E houve um aumento, uma demanda maior por carne, uma necessidade do aumento de abastecimento, e vieram aqui para o Brasil os primeiros frigoríficos europeus, os chamados anglo-americanos. Então, eles se instalaram aqui no Brasil no início da guerra, e eles trouxeram muita coisa, muita novidade para a gente, porque eles trouxeram um conceito de aproveitamento total do boi, que a gente não conhecia, a gente abatia o boi, tirava o couro, tirava a carne, tirava o sebo, nós ainda não sabíamos aproveitar os miúdos e todos os produtos, e eles passaram a fazer algumas exigências com relação ao peso e à idade dos animais, porque o consumidor estrangeiro, ele tinha esse critério, né, mais definido em termos de peso e idade, e a partir daí os animais passaram a ser mantidos em invernadas. E em 1915 nós tivemos o nosso primeiro regulamento, que foi chamado de Serviço de Inspeção de Fábricas de Produtos Animais. Então, olha como a gente evoluiu. Olha, essas imagens aí são imagens antigas mostrando como que era a inspeção. E essa, gente, olha aqui o pessoal no frigorífico, era um setor como se fosse uma salsicharia, né, para a produção de presuntos, apresuntados, e aqui eram as colaboradoras, gente, com vestidinho, olha, com saia, com sapatilhas, trabalhando na indústria frigorífica. Então, é impensável uma coisa dessa nos dias de hoje, mas essa foto aconteceu, ela é real e foi aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, como eu disse, os serviços de inspeção, quando eles iniciaram aqui no Brasil, eles foram feitos por médicos, veterinários contratados estrangeiros e também por médicos microbiologistas, porque nós ainda não tínhamos veterinários no Brasil, a primeira turma só se formou, como eu disse, em 1917, então até meados de 1921, a área de inspeção no Brasil era dominada por médicos. Em 1928, aí foram criadas novas leis, e quando chegou em 1934, já havia o domínio absoluto do médico veterinário em suas áreas de competência. Essa imagem que nós estamos vendo aqui, ó, é uma charqueada. O Rio Grande do Sul, eu não sei quem conhece, principalmente a região de Pelotas, não sei se a Fabiana está aí nos assistindo, a Fabiana da Agrega Agro. O Rio de Janeiro tem muitas, o Rio Grande do Sul tem muitas charqueadas até hoje, né, tem um museu do charque lá, muito bacana, que foi, assim, um divisor de águas na indústria frigorífica brasileira, a produção de charque, né, nós produzíamos e exportávamos. E veio, então, a Segunda Guerra Mundial, novamente o Brasil assumiu aí um papel importante no fornecimento de carne para grandes mercados, principalmente para a Europa. E olha só, houve o aumento da demanda e o desenvolvimento de novos setores que a gente nem conhecia, o setor de enlatados. E olha, as pessoas
começaram, então, era uma novidade na época, a carne enlatada, né, um produto considerado estéril, e houve um aumento muito grande do abate brasileiro, inclusive um desfalque do nosso rebanho. Nós, inclusive, abatemos muitas fêmeas, e o governo federal, então, quando a guerra terminou, em meados aí de 1945, havia escassez de carne no mercado interno, o governo fez uma intervenção, né, diminuindo o ritmo das exportações e suspendeu o abate de fêmeas no Brasil, proibiu o abate de fêmeas até que o nosso rebanho se recuperasse. Então, olha só, extrato de carne da Armor, que é a Swift Armor, que é uma marca que existe até hoje. E aí, aqui nós estamos vendo um abate de ovinos, e olha só, gente, todo mundo de pé descalço, tá? E aqui nós temos o doutor, o médico microbiologista de chapéu e tudo mais, com o jaleco dele, a prancheta aqui na mão, de botina, e a instalação de abate era essa aí que vocês estão vendo. Então, olha só, como nós evoluímos a nossa indústria. E em 1950, houve a criação da primeira lei. Então, para a gente entender inspeção, gente, para vocês entenderem o que é inspeção, primeira coisa, o que não é inspecionado é clandestino. Clandestino significa não inspecionado. Duas coisas. Clandestino significa que esse produto não foi submetido a uma inspeção veterinária, né? E ele não pagou impostos, tá? Então, a clandestinidade, ela é caracterizada por por esses dois quesitos. E um dos quesitos, ele está determinado. Como que eu falo, Lara, que o produto é clandestino? Porque ele está descumprindo a Lei 1283, que é chamada de Lei Mãe, ou Lei Básica da Inspeção. Essa lei estabeleceu a obrigatoriedade da inspeção sob o ponto de vista industrial e sanitário de todos os produtos de origem animal, comestíveis e não comestíveis, preparados, transformados, manipulados, recebidos e comercializados no Brasil. E ela foi regulamentada pelo nosso regulamento anterior, que era o RISPO anterior, 30691 de 1952, que foi a legislação que aprovou o regulamento. E a execução dessa lei foi atribuída ao governo municipal, no âmbito da comercialização de produtos dentro do município, no âmbito estadual e no âmbito federal. Então, essa lei criou as esferas da inspeção. Então, quando eu falo que um produto é inspecionado e tem inspeção municipal, significa que esse produto só pode ser comercializado dentro do município. Eu estou lá em Guanambi, na Bahia, eu montei uma fábrica de linguiça para mim, eu tenho selo municipal. Eu não posso vender na cidade vizinha, porque aquele selo só me permite comercializar esse produto dentro do município. Tem inspeção estadual, você pode vender em qualquer município dentro do estado. E se você tem inspeção federal, você pode vender em todo o país e você também pode exportar. Recentemente não, no ano de 2006, foi criado o CISB, né? Que é um sistema de equivalência de inspeção que alguns municípios e alguns estados requerem essa equivalência de inspeção, e aí, então, eles podem exercer, né, eles podem comercializar esse produto para outros Lara, estados, para outros municípios. Oi? perdão interromper, mas eu preciso que você apresente a tela de novo, que ela saiu. Eu não estou mais apresentando há 1 minuto. Será que houve uma queda de internet? Acho que alguém colocou por engano para apresentar. Espera aí, gente. Vamos lá, retornar à apresentação. Vê se volta aí, Rafaela. Voltou? Voltou. Que bom. Voltou. Nada, Perdão, imagina, pode interrupção. interromper, senão eu não vou saber, gente. Parou nesse? Foi? Isso. Bom, então, existem essas 3 esferas de inspeção. Qualquer produto. Eu estou viajando, parei ali no posto para fazer um lanche. Tá vendendo um queijo lá. Tem que ter um rótulo. Tem que ter uma inspeção. Se você comprou o queijo, mas Lara, você não sabe. Seu fulano, seu Joaquim faz uma linguiça maravilhosa, mas não tem inspeção. Gente, cuidado.
Cuidado, porque é a inspeção que vai garantir que você não corre nenhum risco higiênico sanitário, tá? Então, tem que ter ou inspeção municipal, ou inspeção estadual, ou inspeção federal, ok? E aí, dentro da história da inspeção, nós chegamos na Lei 5.517. Gente, essa parte chata já está acabando, tá? É só para vocês entenderem o que é inspeção. Essa lei, ela dispõe sobre o exercício da profissão de médico veterinário e ela que estabeleceu o caráter privativo de ser o médico veterinário, o profissional que realiza a inspeção, em virtude do conhecimento das questões relacionadas à sanidade, a doenças dos animais. Então, todo animal, para ser abatido, ele precisa ser submetido à inspeção, para verificar se esse animal tem alguma doença ou não. Então, no Brasil, a Lei 1.283, ela começou em 1950, as coisas foram melhorando, e aí, em 1971, né, a gente vai explicar, aqui eu estou falando só das leis, mas depois eu vou explicar para vocês como que os frigoríficos evoluíram. O que aconteceu? O governo teve que fazer uma outra intervenção. Por quê, gente? Os frigoríficos municipais, eles tinham questões relacionadas a, como que eu vou dizer, interesses socioeconômicos. Então, vamos supor, eu tô lá na minha cidade e eu sou muito amiga, vamos dizer, do prefeito, e aí ele me coloca para trabalhar lá no frigorífico dele, mas, poxa, a gente é tão amigo, né? Todo boi que chegar lá doente, eu não vou condenar, porque eu não vou causar esse prejuízo para ele. Então, houve um momento na história brasileira que havia uma predominância de interesses socioeconômicos em prevalência, né, em detrimento do interesse público, que era a questão de saúde pública. E aí, isso foi na década de 70, o governo federal, então, fez uma intervenção e tomou toda a inspeção para ele. Agora, todo mundo é inspeção federal. Gente, e essa lei, ela fez uma verdadeira revolução, ela fechou vários estabelecimentos, né, a execução dessa lei fez o fechamento de vários estabelecimentos, e isso só retornou em 1989, com a Lei 7.889, que devolveu aos estados e municípios a responsabilidade da sua inspeção. Então, hoje, o que nós temos hoje em 2020 no Brasil? Como que a inspeção funciona? Eu tenho 3 esferas de inspeção, a municipal, a estadual e a federal. Municipal, eu posso comercializar produtos no limite do município, estadual, no limite do estado, e federal, eu posso comercializar em todo o país e posso exportar. E temos o CISB, que é a equivalência de inspeção, tá? Então, se você tem IMA, por exemplo, se você tem inspeção estadual de São Paulo, mas o estado de São Paulo tem equivalência de inspeção e o seu estabelecimento tem equivalência de inspeção, você pode vender em todo o Brasil. Quem tem CISB pode exportar? Não pode exportar. Só pode exportar quem tem registro no Ministério da Agricultura, ok? E qual que é a importância da inspeção? Por que a inspeção é importante? Porque a gente vai, primeiro, preservar a saúde pública, identificando doenças. A gente vai coletar dados de natureza econômica e zootécnica. Então, como que vocês acham, gente, que o relatório da ABIEC é preparado? Sabe aquele relatório, aquele Beef Report que fala que o Brasil abateu 43 milhões de cabeças, que o Brasil produziu 149 milhões de toneladas de equivalente de carcaça, que o peso médio das carcaças foi de 250 e poucos quilos, que o rendimento... De onde vocês acham que vem esses dados? Vem do frigorífico, porque o frigorífico é o ponto final da cadeia produtiva. Então, todos aqueles dados, o peso dos animais, a pesagem das carcaças, a procedência dos animais, os dados que estão informados nas GTAs, né, nos boletins sanitários, no caso de suíno, de ave, tudo isso vai para o frigorífico e o Ministério da Agricultura, os órgãos fiscalizadores, eles têm sistemas que nós lançamos todos esses dados diariamente. Então, o Ministério da Agricultura, ele tem uma central, um banco de dados com todas essas informações aqui. E a gente também consegue dar um feedback, porque nós temos os programas, Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, Programa Nacional de Controle e Erradicação de Febre aftosa, de raiva, de tudo. Se eu recebo no frigorífico um animal com tuberculose, com brucelose, com raiva,
significa que pode estar havendo uma falha no meu programa sanitário naquela região. Então, quando a gente identifica doenças nas linhas de inspeção e nós lançamos esses dados, né, informamos ao órgão fiscalizador, olha, aqui está tendo brucelose, está tendo tuberculose, eu estou chamando a atenção, né, e orientando esse serviço de defesa sanitária animal a tomar ações naquela região, tá? Então, nós temos a inspeção municipal, que vai fiscalizar os estabelecimentos no âmbito do município. Gente, cada município vai ter a sua legislação. Esse órgão, ele é vinculado à vigilância sanitária, tá? Então, ele não é uma legislação nem federal, nem estadual. Cada município pode ter a sua própria legislação, mas só pode comercializar dentro do âmbito do município. O serviço de inspeção estadual, olha aqui o de São Paulo, né, em cima da marca do IMA, é no âmbito do estado, vai poder comercializar. E, por último, o serviço de inspeção federal, que o estabelecimento pode vender em todo o país e pode exportar também. E olha só, voltando aí para um pouco da história, isso aí, esse jornal é da década de 30, mostrando na região de Barretos, quando chegou o frigorífico Anglo, um acontecimento na vida da cidade, a inauguração do frigorífico Anglo. Então, em 1930, essa é uma imagem do banco da empresa, né, de 1930, quando ele se instalou. Então, olha para vocês verem, para vocês entenderem como que era antigamente. Então, isso aí era um posto de abate, ou um matadouro municipal. Todo mundo que está aí, ó, na beira da cerca, está assistindo o abate. Era uma salinha, né? Um curralzinho, o animal chegava, desembarcava, ou então, não tinha nem o desembarcar, né, gente? Na maioria das vezes, esses animais eram tocados e eram abatidos aí, simplesmente era um frigomato, vamos dizer assim, melhorado. Aí, mais imagens das charqueadas no Rio Grande do Sul. Essas charqueadas, elas datam de 1800 e qualquer coisa, né? Tem charqueadas com mais de 100 anos, com mais de 150 anos no Brasil, e a carne era toda produzida assim, né? Os varais de charque, essa carne permanecia exposta durante muito tempo. Aí são matadouros municipais, esse aqui são esses que estão na foto são em São Paulo, tá? Eu vou mostrar agora uma imagem de um matadouro municipal na Vila Mariana, que era antigamente, muito antigamente, e o abate era realizado assim. Muitas vezes os animais eram tocados até o local onde eles seriam abatidos. Então, os primeiros frigoríficos que nós tivemos aqui, frigorífico, gente, é assim, tá? Todo mundo está entendendo o que é o frigorífico de 1910, né? Era desse jeito. E houve a construção do primeiro matadouro frigorífico nacional, que foi a Companhia Frigorífica Pastoril, instalado no município de Barretos, em 1913, e a nossa primeira exportação, como eu mencionei, foi em 1914, para a Inglaterra, quando já havia começado a Primeira Guerra Mundial. Então, por que que isso tudo foi importante para a gente? Gente, tudo surge a partir de uma demanda. Nessa época, o Brasil, a gente não tinha nem lei direito, a gente não tinha nem inspeção. Mas o governo europeu, os ingleses, eles passaram a exigir garantias de que essa carne não oferecia nenhum risco. E eles falaram, olha, vocês têm que ter alguma coisa, tem que ter alguma legislação, tem que ter algo, demonstre que vocês têm controle sobre esse processo. E aí, então, foram criadas as primeiras leis. Olha aí, em São Paulo, o frigorífico, o matadouro frigorífico em São Paulo, na Vila Mariana. O de Barretos também, os animais eram transportados em vagões de trem, né? Então, tinha o vagão, levava os animais vivos, os animais eram abatidos, e a carne era colocada novamente no trem e seguia para o Porto de Santos, que é tradicionalmente até hoje o porto que a gente tem a maior exportação de carne bovina no Brasil. Aí, novamente, em Vila Mariana, mostrando como que era o frigorífico antigamente. E olha só, gente, olha o tanto de tecnologia, hein? Tudo no chão, mas era o que existia na época. Então, o que que era o matadouro, na verdade, o matadouro frigorífico? Era o local onde esses açougueiros, né, esses marchantes aí, se reuniam para fazer o abate desses animais. E as carcaças eram desossadas, esquartejadas ali mesmo, e eram comercializadas nas feiras
ali regionais. Olha só, então aqui tem tipo uma canaleta, e a indústria ela foi crescendo. Olha, já tinha a talha, eles já entendiam que era melhor colocar o animal pendurado, e assim as coisas foram evoluindo. Esse é o frigorífico Wilson, um outro frigorífico inglês que veio para o Brasil em 1939. E aqui a linha do trem, né? Então a linha do trem era muito importante porque era onde os animais chegavam e por onde a carne retornava também. Outra coisa, esses frigoríficos ficavam bem distantes da cidade, eles não ficavam no centro da cidade. Quem conhece Belo Horizonte aí, o Matadouro Municipal de Belo Horizonte é hoje onde é o Minas Shopping. Então, assim, numa avenida em Belo Horizonte. Por quê? Porque a cidade cresceu muito e, claro, o Matadouro teve que mudar de lugar. Essa é aquela imagem que eu coloquei em aumento maior, mostrando o doutor aqui. O frigorífico Wilson, que é uma planta grande que se instalou. As moças, olha só, todo mundo de sainha. Teve um evento comemorativo, não sei se vocês, eu não acredito que vocês devem ter visto, né? Não sei se alguém aí da área viu, mas em comemoração aos 60 anos da Sadia, e eles têm eles têm um banco de imagens, né, das plantas, das unidades da Sadia de muitos anos atrás, 60 anos atrás, e lá tem muitas imagens semelhantes a essa que nós estamos vendo aqui. Então, isso aqui era uma salsicharia, que nós estamos vendo peças de pernil para serem temperadas, para serem injetadas e para fabricar o pernil. Então, aqui, setor de embalagens no interior do frigorífico, forte presença da mão de obra feminina. E aqui foi um trabalho feito justamente, um levantamento da indústria frigorífica no Brasil. Então, a década de 40 e 50 foram de muito progresso, porque vários frigoríficos se instalaram e foram inaugurados, né? Uberlândia, em Araguari, o Mata Boi, que tem até hoje, e o Frimisa, e até aqui o Juscelino Kubitschek, porque o Frimisa foi um frigorífico do estado de Minas Gerais, né? Então, os funcionários do Frimisa, membros da Polícia Militar, e 11 caminhões frigoríficos que chegaram da França para poder produzir. E aí a indústria brasileira foi crescendo, crescendo, e hoje, Lara, como que nós estamos? Nós temos várias plantas ativas no Brasil, são mais de 1.146 plantas que nós temos, espalhadas em todo o país. E por que a inspeção? Agora a gente está moderno, né? Nós voltamos à vida real. Por que a inspeção é importante, gente? A inspeção, ela vai ser o elo entre o sistema de produção e a indústria frigorífica. Então, o frigorífico, ele só vai poder comercializar produtos que tenham sido submetidos à inspeção, e a inspeção, ela vai validar uma coisa muito importante, que é a sanidade desse produto. Então, a inspeção, ela não só vai fazer com que esses produtos sejam disponibilizados no mercado interno, mas ela também vai permitir que esses produtos cheguem a mercados externos, a exportação. Então, a carne brasileira, ela só conseguiu ganhar o mundo porque o Brasil é o maior exportador de carne de aves do mundo, é o maior exportador de carne bovina do mundo e é o quarto maior exportador de carne suína do mundo. E nós devemos, entre aspas, isso a quem? Um dos elos que nós devemos, com certeza, é a inspeção. Nós temos, claro, mérito de toda a cadeia, dos produtores, de todos os profissionais que atuam na cadeia da carne bovina, suína, de aves, que cuidam da sanidade, da nutrição, da reprodução, enfim, todos os processos, mas principalmente da inspeção também, porque essa inspeção é que vai validar, é que vai garantir que essa carne chegue aos mercados. Então, aqui a gente está vendo uma planta mais atual, mostrando a distribuição dos frigoríficos que abatem bovinos com CIF no Brasil. Normalmente, esses frigoríficos, eles estão concentrados em regiões que têm maiores rebanhos de bovinos de corte, né? Nós temos uma maior concentração de plantas de suínos e aves na região sul do Brasil, ao passo que bovinos a gente tem principalmente na região centro-oeste e na região sudeste.
O abate por tipo de fiscalização no ano passado, olha só, os frigoríficos com CIF correspondem a quase 56% do total de plantas que nós temos no Brasil. Os frigoríficos com inspeção estadual, aproximadamente 15%, que são esses aqui, e os frigoríficos com inspeção municipal, em torno de 5%. E olha, gente, um dado importante: não fiscalizados, ou seja, clandestinos. Nós temos aproximadamente 24%, isso é uma estimativa de produção de carne que não é submetida a nenhum tipo de inspeção no Brasil, tá? Então, nós saímos daquela imagem lá, preta e branca, no chão, pessoal descalço, para essa realidade que nós temos hoje, graças a Deus, que é a realidade da indústria frigorífica brasileira, que é uma das mais modernas do mundo, tá? Do mundo. Então, nós temos plantas muito modernas, nós temos plantas muito sofisticadas, e nós temos um sistema de inspeção que é muito, muito, muito eficaz e é muito efetivo. Então, olha a nossa realidade hoje dentro da indústria, todo mundo uniformizado, ambiente totalmente climatizado, tudo automatizado também, né? E nós conseguimos processar e produzir grandes volumes de carne. Então, mostrando aí alguns dados, como eu já falei, 1.146 frigoríficos nas 3 esferas de inspeção. Esse levantamento foi um levantamento feito pela Scott Consultoria, e olha só, os frigoríficos com inspeção municipal, eles têm uma grande participação em termos de volume, né, em números, mas eles são pouco representativos. Por quê, gente? Porque eles abatem um volume muito pequeno de animais por dia, porque tudo é muito manual. Então, eles abatem, olha só, 13 cabeças por dia, são plantas de pequeno porte, e a comercialização de carne não sai do âmbito municipal. Os com inspeção estadual, eles já têm uma participação maior, e os com inspeção federal, eles têm uma maior porcentagem da carne comercializada no Brasil, tem inspeção federal, e esses dados, eles não levam em consideração o comércio ilegal, né, o que é clandestino. Então, aqui a gente está mostrando a representatividade dos frigoríficos no abate relacionado a 2017. Nós não temos, infelizmente, nós não conseguimos dados específicos de frigorífico da ABIEC, por exemplo. A ABIEC, ela só tem dados de frigoríficos com inspeção federal, ela não tem dados de frigoríficos com inspeção estadual e municipal. E o dado mais recente que nós temos é esse documento, esse trabalho realizado pela Scott Consultoria. Onde nós temos o maior volume de frigoríficos com CIF e CIE, que respondem a quase 94% do total do nosso abate. Olha só, Goiás, Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo. E proporcionais, hein, gente? Porque eles são muito próximos aqui, os valores. Dentre os frigoríficos com CIF, o mercado brasileiro, ele é dominado por 3 grandes marcas, né? A JBS, com 30% dos abates do mercado de bovinos, a Marfrig, e, em terceiro lugar, a Minerva Foods. A JBS, ela tem 37 plantas ativas no Brasil, permanece esse número, abate por dia aproximadamente 33 mil bovinos. A Marfrig tem 14 plantas, abate em torno de 14,5 mil animais, esse número já está um pouco mais alto, está em torno de 17 mil. E a Minerva tem 11 plantas ativas e abate em torno de 12 a 13 mil cabeças por dia, tá? São grandes grupos. Esses frigoríficos, nós temos também, principalmente agora, em época de Covid, de pandemia, nós temos a questão da ociosidade dos frigoríficos. O que é a ociosidade? O frigorífico, ele está habilitado para abater 1.000 animais por dia, mas ele não está abatendo. Então, se ele está abatendo 700, ele está com uma capacidade ociosa. Então, ele está usando somente 70% da sua capacidade de abate. Qual que é a nossa realidade hoje? Nós temos indústrias muito modernas e ainda temos indústrias que são pouco tecnificadas. A indústria frigorífica brasileira, apesar das grandes plantas e das grandes marcas utilizarem muita tecnologia, nós ainda fazemos pouco uso de tecnologias. É uma coisa meio contraditória, mas eu vou dar um exemplo para vocês.
Eu postei recentemente uma tecnologia no meu Instagram, que é a estimulação elétrica de carcaças. E recebi muitas mensagens da estimulação elétrica. Gente, estimulação elétrica é algo assim da década de 60, 70. Usado na Europa, usado na Nova Zelândia, na Austrália e aqui no Brasil também. Várias plantas já começaram a usar na década de 70, mas nós temos uma maior proporção de plantas exportadoras utilizando essa tecnologia. Entendeu? Então, se a gente pensar em termos das 1.146 indústrias que nós temos, uma pequena porcentagem faz uso de tecnologias, ao passo que outras não utilizam tanta tecnologia assim. Nós temos custos elevados de produção, né? Apesar da produção da matéria-prima, a produção de carne brasileira, ela tem um custo baixo relacionado a outros mercados, mas o custo de produção da indústria frigorífica é alto, porque nós temos investimentos em instalações, equipamentos na matéria-prima, e ainda temos uma dificuldade no relacionamento entre as indústrias frigoríficas e a inspeção propriamente dita. Então, por muitos anos, a inspeção foi vista como um inimigo da empresa, como algo que quer colocar só dificuldade, mas não é assim. A inspeção, ela quer produzir um produto, né, fazer com que a empresa tenha controle do seu processo, tanto que os autocontroles hoje, eles têm sido exigidos na indústria frigorífica, e a inspeção quer que esse produto seja realmente de qualidade do ponto de vista higiênico-sanitário. Então, nós temos desde empresas pequenininhas, como essas que nós estamos vendo aí, os matadouros municipais, né, os pequenos matadouros, até indústrias que são muito sofisticadas e fazem uso de diversas tecnologias, de robôs, abatem grandes volumes e processam grandes volumes de carne. Existem tecnologias para realizar análise nas carcaças, avaliar a qualidade da carne, enfim, nós temos indústrias utilizando tudo que há de melhor no mundo acontecendo dentro das indústrias brasileiras, ao passo que em muitos locais a realidade ainda é essa. Então, o Brasil, que é o maior exportador de carne bovina do mundo, nós ainda temos um parque industrial, apesar de muito moderno, representado por essas grandes empresas, nós ainda temos que melhorar muito, principalmente as indústrias que atendem o mercado interno. A legislação, ela também evoluiu muito, como a gente viu. Olha a nossa primeira legislação, gente, era essa aqui, ó, esse decretozinho aqui, de 1915, depois surgiu em 1921 esse mais moderninho, né, esse aqui era meio preto e branco, esse aqui meio amareladinho, e aí foram surgindo, as coisas foram evoluindo, e hoje nós estamos aqui no nosso regulamento atual, que é o decreto 9.013, atualizado pelo 9.069 de 2017, atualizado anteontem, né, dia 8 de julho, ele passou por uma atualização também com o decreto 14.485, eu até esqueci o número dele, que mudou alguns artigos da inspeção. Então, a nossa norma de abate de bovinos, só para vocês terem uma ideia, ela ainda é uma norma antiga, tá? Ela tem a capinha aqui escrito de 2007, mas, na verdade, ela é uma norma de 1971. E muitos dos nossos processos mudaram com essa norma. O Brasil, nós já sabemos, a gente já falou, é o maior exportador de carne bovina do mundo. Hoje, o nosso principal mercado, né, é a China, tanto em volume como em faturamento. E nós temos aqui, ó, mostrando dados ainda de 2018, 2019. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente vê que tem uma oscilação nos dados, né, gente? Aqui estava em 24%, aqui estava com um número menor, aqui também estava com um número maior, e esses dados oscilam, ou seja, nós não temos números oficiais, e infelizmente a carne clandestina, o abate clandestino ainda é realidade em muitos locais no Brasil, tá? Bom, então, esse aqui sobre a legislação. Então, as nossas legislações, infelizmente, ainda se encontram defasadas em relação aos avanços tecnológicos. Só para vocês terem uma ideia, a norma de bovino, ela não estabelece nenhum tempo de jejum, ela não tem especificação para a pistola,
pneumática, penetrativa ou não penetrativa, né? O que nós utilizamos são informações do fabricante. A nossa norma, ela tem apenas 4 capítulos, ela não contempla, por exemplo, temperatura de carcaça, temperatura de câmara fria, ela precisa ser modernizada, ela precisa ser atualizada, ela apresenta várias lacunas, ela não contempla desossa, industrialização, ela não contempla abate de outras espécies, né? Se a gente procurar no site do Ministério da Agricultura, Lara, eu quero abater ovino e caprino, muita gente me procura. Não tem uma norma específica, a norma específica é de 1900 e borrachinha. Ou seja, gente, isso nós estamos falando do país que é o maior exportador de carne bovina do mundo, de carne de aves do mundo. Com isso, o que o Ministério da Agricultura tem feito? O Ministério da Agricultura ele tem realizado concursos públicos para contratação de novos fiscais em todas as áreas, tanto na veterinária, como na agronomia, na zootecnia, e olha só, mais recentemente, nós tivemos um problema com os fiscais, isso foi no ano passado, que a Associação Brasileira de Frigoríficos chegou a questionar a postura de vários fiscais, né? E o Ministério da Agricultura está realizando uma série de cursos para padronizar a ação desses fiscais nas indústrias frigoríficas brasileiras. Então, o objetivo do curso é que os procedimentos adotados pelos fiscais sejam padronizados, que haja um padrão. Então, Lara, eu quero atuar na inspeção. Inspeção propriamente dita, o que eu preciso fazer? Um concurso. Seja municipal, seja estadual, ou seja federal, você vai atuar na indústria frigorífica. O que o Ministério da Agricultura tem atuado hoje? Tem buscado o que a gente chama de autocontrole, e essa é a proposta da ministra Tereza Cristina. Ela quer o autocontrole, que as indústrias assumam a responsabilidade e assumam a qualidade do produto que é produzido, tá? Então, Lara, eu quero atuar na indústria frigorífica. A pessoa fala assim, Lara, eu quero trabalhar como você trabalha. Se você quer trabalhar como eu trabalho, que é para a indústria, para a iniciativa privada, gente, anota aí, tá? Hashtag fica a dica, tem que saber autocontrole. Então, se você quer atuar na indústria frigorífica, você precisa conhecer da legislação, e você estudar tudo da legislação, e você precisa fazer um curso de autocontrole. Tem vários aí disponíveis na internet. Aproveita agora a época de pandemia, começa a estudar autocontrole, porque sem isso você não trabalha em frigorífico, tá? Então, isso já é uma proposta do Ministério da Agricultura, e olha, está na hora do Brasil virar adulto nesse jogo, ou seja, as indústrias assumirem a sua responsabilidade, ó, o Ministério tem que ter sua responsabilidade, o empresário também, todo mundo assumindo o seu papel. Está na hora de o Brasil virar adulto nesse jogo. E por que esse jogo é importante? Porque está relacionado com a nossa exportação e está relacionado com a sanidade da carne brasileira, com atestar que a gente pode chegar em grandes mercados. Então, o novo regulamento, ele trouxe essa proposta de autocontrole, que é o que o Ministério tem considerado o caminho para a evolução da indústria frigorífica. E claro, né, gente, a indústria ela também vai crescendo e ela vai se modernizando. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos frigoríficos que ano passado, olha, em julho do ano passado, plantas brasileiras foram inspecionadas por vídeo, né, diretamente da China e aprovadas para exportação. Hoje nós temos aplicativos, inclusive em breve eu vou até fazer uma live com uma empresa, não sei se ele está nos ouvindo aí, sobre o uso de aplicativos na indústria frigorífica. Então, todas as planilhas de autocontrole, todos os processos que precisam ser registrados, vão ser registrados diretamente nos tablets, já tem indústrias fazendo isso, e vão ser lançados diretamente no banco de dados da empresa. Mas então tá, como que essa inspeção vai ser realizada? O que a inspeção faz, Lara? Aí, gente, o artigo 12 do regulamento, ele fala que a inspeção é muito mais do que simplesmente a inspeção antemortem e pós-mortem. A inspeção e a fiscalização contempla inspeção antemortem e pós-mortem, verificar as condições higiênico-sanitárias de instalações, equipamentos e funcionamento do estabelecimento. Então, para isso, eu preciso de quê? Eu preciso de conhecer as normas,
Qual que é a metragem de uma sala de matança? Hoje mesmo, nesse frigorífico que eu estou prestando consultoria, um dos assuntos que nós discutimos foi projeto, né? Um projeto de ampliação do frigorífico, e colocar a planta lá. Você tem que saber o mínimo necessário de instalações. Ah, Lara, eu preciso realmente aumentar meu frigorífico esse tanto? Aí a pergunta, quantos bois você quer matar por dia? Porque a norma fala que a sua capacidade é de 8 metros quadrados por boi por hora. Então, eu preciso saber quantos bois você quer matar por dia para calcular a sua CMMD, que é a sua capacidade máxima de matança diária. Eu vou converter isso, vou dividir pelo número de horas, vou ter a sua velocidade horária de matança e todas as suas instalações e equipamentos vão ter que ser dimensionados para essa sua velocidade horária de matança. A canaleta de sangria, ela é dimensionada para a sua velocidade horária de matança, a sua área da sala de matança, a área do seu DIF, os seus trilhos, as suas câmaras frias, seus currais, tudo tem uma dimensão legal. Está lá na lei. Então, eu preciso, se você quer atuar na indústria frigorífica, seja como fiscal, ou como atuar como eu atuo, controle de qualidade, iniciativa privada, você tem que conhecer a lei. Verificar a prática de higiene, dos hábitos higiênicos dos manipuladores de alimentos, né, se eles estão cumprindo com as boas práticas. Olha aqui, gente, verificação dos programas de autocontrole dos estabelecimentos. Gente, se você quer atuar nessa área, nem vai dormir. Acabar essa palestra aqui, você já começa a entrar na internet e procurar curso de programa de autocontrole, viu? Para ontem. Verificação da rotulagem dos processos tecnológicos, coleta de amostras para as análises fiscais, então análises físico-químicas, microbiológicas, histológicas e todas que forem necessárias. Então, como que eu sei que isso aqui é um presunto e não é um apresuntado? Né? Eu preciso conhecer a legislação, o que é o regulamento técnico de identidade e qualidade. Então, presunto é um produto feito obrigatoriamente com cortes do membro posterior do suíno. Pode ser feito com outra espécie? Pode, desde que seja especificado qual é o nome. Então, eu posso falar presunto de peru, mas eu tive que usar o membro posterior do peru, tá? Então, eu não posso usar recortes do membro dianteiro, da paleta do suíno, não pode, porque esse produto, ele tem um regulamento técnico de identidade e qualidade. Empresas, né, ou principalmente essas pessoas que fazem produtos caseiros, elas fraudam, adicionam carne que não é prevista no regulamento técnico. Então, por que precisa fazer coletas fiscais? Para verificar o atendimento à legislação. E isso faz parte da inspeção. Avaliar as informações relacionadas à produção primária, avaliar o bem-estar dos animais destinados ao abate. Quem me acompanha aí sabe, é uma coisa que a gente tem sido bastante questionada a respeito do bem-estar e do abate humanitário, verificar a água de abastecimento. Gente, a água vai lavar a carcaça lá dentro da sala de matança com a água. Eu vou usar gelo para fabricação de produtos, essa água vai ser incorporada ao produto, então ela precisa ser potável. Eu preciso conhecer todas as fases de processamento, desde a obtenção, recebimento, manipulação, até esse produto estar pronto, rotulado, expedido e transportado até o consumidor final. Eu preciso saber classificar os produtos e derivados, né, de acordo com os padrões definidos na legislação, ou seja, os regulamentos técnicos. Verificar matérias-primas e de produtos em trânsito em porto, aeroporto e postos de fronteiras, aduanas, isso que o Ministério da Agricultura faz. E verificar os meios de transporte dos animais vivos e produtos acabados, além do controle de resíduos e contaminantes e a rastreabilidade dos animais. Então, Lara, inspeção é isso tudo? É isso tudo. Quem falou? O artigo 12 do regulamento, a lei falou que inspeção é isso tudo. Então, se você quer atuar com inspeção, gente, esses 17 itens aqui, acaba aqui no 17, você vai ter que saber dominar, tá? Certificação sanitária e outros procedimentos. Então, só para a gente fechar, que vocês entenderem um pouquinho da inspeção, a gente vai falar dos dois primeiros itens da inspeção e dos dois principais, que são a inspeção antemortem e a inspeção pós-mortem. Essas duas atividades, elas vão acontecer em estabelecimentos que realizam abate, que são classificados como abatedouro frigoríficos, tá? Então, os estabelecimentos de carnes e derivados, eles podem ter várias classificações legais,
E no caso dos abatedouros frigoríficos, que antigamente eram os matadouros frigoríficos, esse nome mudou, essa inspeção ela é permanente. O que significa isso? Significa que o fiscal está lá o tempo todo que está sendo realizado o abate dos animais. Por quê? Porque ele precisa acompanhar esses procedimentos de inspeção ante-mortem e pós-mortem. Então, a inspeção ante-mortem, o nome já fala, ela vai acontecer antes do abate do animal, e primeira coisa que precisa ser feita é a checagem da documentação formal desse lote. Os documentos, a GTA, o modelo B da GTA, que traz as informações do produtor rural, né? Então, esse lote vai chegar, vai ser desembarcado, vai ser apartado, vai ser alojado nos currais de matança, onde eles vão permanecer em jejum, descanso e dieta hídrica. Então, o artigo do regulamento, ele estabelece que a inspeção ela vai ser realizada por um artigo 90, né, por um servidor do CIF, que não necessariamente é o médico veterinário, mas esse servidor do CIF, ele precisa ir lá para checar, olhar, observar esses animais em repouso, em movimento, verificar se essa documentação está normal, né, se a documentação formal está toda bonitinha, está certinha, se não tem nenhum erro de preenchimento desses animais, fazer as anotações referentes àquele lote, né, a gente está vendo aqui currais de matança de um grande frigorífico, e esses dados vão ser preenchidos e vão para a ficha daquele lote. Nesse caso, a gente está vendo aqui é o fiscal, né? Todo fiscal ele vai ter essa cruz verde do lado esquerdo, tanto da roupa dele como da touca, e aqui ele está realizando a inspeção ante-mortem de um animal que foi apartado para o curral de observação, que a gente está vendo aqui, ó, um brete de contenção, um corredor, e esse curral de observação que tem esse brete, ele tem que ter essas duas últimas linhas pintadas em vermelho, a legislação exige isso. Então, por que esse fiscal, esse veterinário, está com o estetoscópio, com o termômetro, ele vai aferir a temperatura desse animal, ele vai fazer um exame clínico para saber, né, o que esse animal está apresentando. Existem animais que chegam ao frigorífico em condições precárias, animais que chegam contundidos, com fraturas, hematomas, animais com sintomatologia nervosa ainda pode acontecer, como é o caso aí, animais com tétano, com suspeita de raiva, ou até como foi o caso que teve no Brasil ano passado, aquela vaca no Mato Grosso, né, em Nova Canaã do Norte, com suspeita de cefalopatia espongiforme bovina. Então, o auditor fiscal, né, a inspeção aqui, ela precisa estar atenta ao recebimento desses animais, porque pode acontecer de receber animais também com algum tipo de suspeita de doença de notificação obrigatória, tipo uma febre aftosa, por exemplo, tá? Então, esses animais vão ser avaliados, vão ser examinados. Existem casos dos animais chegarem machucados, apresentando fraturas, hematomas. É muito comum, são muito comuns esse tipo de lesão, né? O animal apresentando aqui, ó, um tipo de tumor, uma massa tumoral, lesões no chifre, nos olhos, nas unhas, o animal às vezes perde uma unha, né, um dígito, ou até mesmo o estojo córneo apenas, o casco, sangramento pelos orifícios naturais, nasal, vaginal, retal, tá? E aí o lote às vezes chega bem, mas mais tarde esses animais começam a apresentar sintomatologia nervosa, animais que chegam apresentando fraturas, e aí você vai avaliar se esse animal está conseguindo se locomover pelos seus próprios meios, que são as pernas, ou não. E o veterinário vai, então, o fiscal, tomar os procedimentos. Olha só, olha esse lote, gente, isso aqui é curral de um frigorífico, tá? Isso aqui é um curral de observação de um lote que foi destinado a abate sanitário. O que é abate sanitário? Animais sabidamente doentes e positivos. No caso desse lote, eram animais de tuberculose. Ok? Então, esses animais, eles vão ser abatidos somente em frigorífico com CIF, acompanhados pelo órgão de defesa sanitária estadual, e o veterinário vai alojar esses animais no chamado curral de observação. Quando os animais chegam ao estabelecimento incapacitados de locomoção, machucados, eles vão ser insensibilizados ainda no curral, eles já podem ser sangrados, inclusive, no próprio curral, né? Antigamente, o Ministério previa que esses animais tivessem que ser levados
para o box de atordoamento, e arrastados, assim, colocava no carrinho, na prancha. Só que, gente, o animal acabava sofrendo muito. Então, hoje o Ministério já reviu esse procedimento e é possível que ele seja insensibilizado. E, claro, o frigorífico tem que dispor de uma pistola portátil e esse animal vai ser insensibilizado e sangrado no curral e vai ser conduzido, então, até a sala de abate, onde ele vai dar continuidade no abate desse animal e o veterinário, então, o fiscal, ele vai ver, avaliar essa carcaça com muito cuidado. Eu coloquei esse vídeo aqui para ilustrar para vocês o que acontece quando a gente recebe o animal, né? Esse animal, ele teve uma fratura completa. Vocês estão vendo que a perna está completamente solta e nem sempre o animal vai chegar, tem uma fratura e ele está deitado, tá? Então, às vezes eu vou ter um animal que não tem maiores problemas e está deitado e não levanta, e eu vou ter um caso como esse aí, que tem uma fratura completa e o animal está andando normalmente. Aí vocês estão vendo que só tem ele sozinho, ele está separado, porque ele vai ser destinado à matança de emergência imediata. Bom, então, como que é a dinâmica da inspeção no frigorífico? Aí eu coloquei um esqueminha para vocês entenderem. Os animais vão chegar, né, vão desembarcar, vão chegar lá nos currais, vão ser submetidos à inspeção antemortem. Tá tudo certo? O abate foi liberado? Foi. Esses animais vão ser conduzidos, aí vão passar pelo banheiro de aspersão, vão passar pela seringa, chegar no box de atordoamento, vão ser abatidos. E quando eles são abatidos, nós vamos realizar a inspeção pós-mortem nas chamadas linhas de inspeção. E essas linhas de inspeção, elas têm, né, o artigo 128 e 129 do regulamento. Os agentes de inspeção, eles podem avaliar essas carcaças e eles podem dar o destino da carcaça na própria, dessa víscera na própria linha, se não tiver nenhum reflexo com a carcaça, ou se tiver reflexo com a carcaça, tudo isso vai ser conduzido ao DIF. E lá, então, essas carcaças e vísceras vão ser julgadas e elas podem ter basicamente dois tipos de aproveitamento: as carcaças que são liberadas ou as carcaças que são condenadas. A liberação significa que é uma liberação total ou um aproveitamento parcial ou condicional, tá? E como que essas lesões vão ser identificadas na sala de matança? Nós vamos realizar uma sequência de operações que são previstas nas chamadas linhas de inspeção. Então, eu preciso identificar essa lesão primeiro. E onde está escrito, Lara, os procedimentos para identificar essas lesões? Lá na nossa norma de bovino, que é aquela que eu mostrei para vocês, que é a capinha de 2007, mas que, na verdade, ela é de 1971. Então, os frigoríficos, eles têm que cumprir com esse procedimento, que vai ser realizado pela inspeção. O frigorífico, ele só vai oferecer condições, ou seja, ele vai ter o local, a mesa, a iluminação, tudo o material necessário para que a inspeção seja realizada, tá? Então, essas linhas, elas vão identificar lesões, e essas lesões vão ser marcadas nos quadros marcadores de lesões ou ábacos na sala de matança. No final do abate, esses dados vão ser passados para um relatório e vão ser lançados no sistema do Ministério da Agricultura. A nossa primeira linha de inspeção é a linha A1, que é o exame da glândula mamária nas fêmeas. O principal objetivo dessa linha é identificar mastite, mamite, né, animais que possam ter algum acometimento sistêmico, uma septicemia, um processo desse tipo, que pode implicar em condenação da carcaça. A segunda linha que nós temos é o exame dos pés e dos lábios. Essa linha tem o objetivo principal de identificar lesões por doenças vesiculares, principalmente febre aftosa. Se for encontrada alguma lesão aqui, febre aftosa, pododermatite, graças a Deus, febre aftosa, a situação brasileira está sob controle, e nós acabamos descartando muitos pés em virtude de pododermatites, de lesões localizadas. A terceira linha é o exame do conjunto cabeça e língua, é a linha B de inspeção. Essa linha é muito importante porque existem doenças como a cisticercose, por exemplo, que vão ser identificadas primeiramente na cabeça, já que o agente causador, que é o Cysticercus bovis, ele tem um tropismo pelos músculos mastigadores, né, que estão na cabeça e na língua. A linha C, que é a cronologia dentária, essa linha, ela vai ser utilizada para estimar
a idade do animal, então nós vamos estimar a idade do animal baseada no grau de desenvolvimento dos incisivos do bovino. Então, aqui eu tenho um animal chamado de 0 dente, 2 dentes, né, um animal aí aproximadamente 18 a 24 meses, um animal de 4 dentes, um animal de 6 dentes, e eu tenho o chamado animal boca cheia, que é um animal com desenvolvimento de todos os incisivos. Lara, quais linhas são obrigatórias e quais linhas que são opcionais? Gente, acabou isso, não tem mais linha opcional. Todo mundo agora tem que fazer todas as linhas, porque antigamente essa linha 1 ela nem existia, e a linha A, que era o exame dos pés, ela era realizada somente em frigoríficos exportadores. Só que hoje todo mundo está tendo que realizar o exame dos pés e dos lábios. Os lábios também não faziam parte, o espelho nasal, lábios, não fazia parte dessa linha, mas hoje faz. Por quê? Porque o vírus da febre aftosa, ele tem um tropismo pelo epitélio oral e nasal, tá? Então, é feita a cronologia, a cabeça e língua e a cronologia dentária. A cronologia dentária é a única linha que ela está sendo dispensada em alguns frigoríficos, por quê? Desde que o frigorífico não tenha um mercado específico que exija a idade. China, por exemplo, o protocolo China, 30 animais de até 30 meses. Então, todo lote de animais que for abatido para a China tem que ser feita a cronologia dentária, porque só vai poder ser exportado aquele animal que tem idade inferior a 30 meses. Depois disso, tem a linha D de inspeção, trato gastrointestinal, baço, pâncreas, bexiga e útero. Essa inspeção ela vai ser realizada aqui na mesa rolante. É muito importante que o frigorífico ele faça a rastreabilidade dessas peças, ou seja, ele tem que fazer o sincronismo, ele tem que garantir que a cabeça, a carcaça e as vísceras são daquele animal. Então, a gente tem métodos de marcação. Essa marcação é responsabilidade do frigorífico, ela não é responsabilidade da inspeção. Então, eu estou matando aqui o boi 150, eu preciso da cabeça do boi 150, eu preciso de todas as vísceras do boi 150 e eu preciso da carcaça do boi 150. Então, como que a empresa vai fazer isso? Tem que ser descrito em um programa de autocontrole. Temos a linha E, que é o exame do fígado, que é uma linha que vai identificar doenças e lesões no fígado, que é muito sujeito, né, a doenças e outros acometimentos. A linha F, que é o exame dos pulmões e coração, dependendo de qual a região que você está inserido, principalmente onde tem bacias leiteiras, você vai ter mais problema nessa linha, principalmente doenças como pneumonias, tuberculose também pode acontecer nessa linha. Primeiramente é feito o exame do pulmão, depois do coração, né? O coração vai ser incisado em lâminas, a parede, o miocárdio vai ser como se fosse fatiado, e esse é um sinal, viu, gente? Se aquela carne que você está consumindo, se aquele produto que você está consumindo é inspecionado ou não. Então, se você chegou numa cidade, se você chegou num local qualquer, e lá está sendo exposto à venda um coração fechado, significa que esse animal não foi inspecionado, porque a incisão do coração, dessa forma, ela é obrigatória. Posteriormente, vamos fazer o exame dos rins. Os rins são examinados ainda na carcaça, então aqui com o auxílio do gancho, né? Nós vamos tracionar esse rim e ele vai ser inspecionado e depois ele vai ser retirado e colocado na mesa rolante. E aí a gente vai fazer, por último, a chamada inspeção da carcaça alta e carcaça baixa, que é a chamada linha H, exame da face medial e lateral da porção caudal da meia carcaça e seus linfonodos correspondentes, e a linha I, que é o exame da face medial e lateral da porção cranial da meia carcaça e seus linfonodos correspondentes. Então, o que a gente chama de carcaça alta, em que, com o auxílio do gancho, o colaborador, né, o agente aqui do CIF, o auxiliar, ele vai examinar essa carcaça toda, ele vai examinar os seus linfonodos, e nós temos a linha I, que é chamada de carcaça baixa, que vai examinar o dianteiro. Lara, qual é? Nossa, mas tem que examinar isso tudo? Tem. Qual que é a principal ocorrência que nós temos no Brasil? Gente, vocês nem imaginam. Qual é o principal problema que a gente tem aqui no Brasil? É um problema simples e, ao mesmo tempo, complexo. Contaminação. Hoje, o que faz a gente perder mais carne na sala de matança é descascar a carcaça, tirar lesões, tirar
contaminação desses animais e abscessos e lesões supuradas. Muitas vezes, em virtude da aplicação de medicamentos com agulhas contaminadas, da aplicação de vacinas com agulhas contaminadas, tá? E a reação vacinal também, a própria vacina, que ano passado o Ministério da Agricultura mudou, né, a vacina, e esse ano é o primeiro ano que a gente está usando a vacina de febre aftosa numa dose menor, ela era passou para 2 ml, e ela também foi retirada a saponina, que era um componente muito irritante da vacina, que dava uma reação muito forte nos animais. A última linha, que é a linha J, carimbagem das meias carcaças. Aquelas que foram consideradas aptas ao consumo, elas vão ser carimbadas. Bom, então, depois que eu identifiquei essas lesões, o que a gente vai fazer? Essas carcaças, então, elas vão ser julgadas e vai ser dada uma destinação de acordo com critérios e destinos previstos na legislação. Lara, tá onde isso? Tá lá no RISPOA, Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Do artigo 134 ao 172, nós temos todos os critérios de julgamento, de forma, desculpa, gente, geral das carcaças, e depois disso, nós temos critérios específicos para algumas espécies. No caso de bovino, por exemplo, do 183 ao 185, tá? Faz de conta que tem uma carcaça que não foi considerada apta ao consumo e ela vai ser desviada para o DIF, que é o Departamento de Inspeção Final. Então, lá no DIF, essa carcaça ela vai ser julgada pelo médico veterinário, ele vai receber todos os conjuntos dessa carcaça, ele vai receber a cabeça, as vísceras, e aí ele vai inspecionar com calma, é uma área reservada na sala de matança, que ele vai conseguir inspecionar essa carcaça, e olha só, os critérios de julgamento estão aqui, no nosso regulamento, que é o decreto 9.013 de 2017, foi atualizado pelo 9.069, nesses artigos que eu falei com vocês, do 134 ao 172, e depois isso está dividido por espécie, tá? Quais os destinos que essas carcaças podem ter? Elas podem ser liberadas, ou seja, não tem restrição, pode consumir a carne desse animal, as vísceras, os miúdos sem nenhum problema. Pode ter um aproveitamento parcial, que é quando eu vou descascar e vou tirar aquela lesão, condeno a lesão, ninguém vai comer a contusão, ninguém vai comer o hematoma, a reação vacinal, nada disso. Isso vai ser destinado à graxaria e o restante eu vou liberar sem restrição. Tem o aproveitamento condicional, que o próprio nome fala, exige uma condição, e tem ainda a condenação total. Qual que é a condição que tem aqui? O tratamento pelo frio, a salga, o tratamento pelo calor. Então, eu posso consumir desde que seja carne salgada. Eu posso consumir desde que essa carcaça tenha sido submetida a congelamento. E, por último, a condenação total, ou seja, eu não vou poder consumir nada dessa carcaça, tá? Então, o Ministério da Agricultura, gente, toda a equipe de colaboradores do Ministério da Agricultura, quando os veterinários, né, a equipe é aprovada no concurso, eles passam por um treinamento, olha só, esse é um treinamento essencialmente teórico, mas eles vão receber treinamento, cada um de acordo com a espécie, com o frigorífico que eles vão atuar. Lara, o trabalho da inspeção se resume a isso? Não, porque tem vários fiscais que estão atuando em plantas que nem abate não tem. Agora, quem for atuar na planta que tem abate, vai ter que fazer a inspeção ante e pós-mortem, tá? Então, o trabalho da inspeção, ele não só está no âmbito do abate, nas unidades que realizam o abate, mas ele também pode estar em unidades que vão processar a carne, como a desossa. Eu posso ter um estabelecimento que já vai receber carcaças, animais já abatidos, e essas carcaças vão ser desossadas e vai ser feita a produção de cortes cárneos. Eu posso ter um estabelecimento que vai processar derivados cárneos, então esses produtos, eu vou receber matérias-primas cárnicas que vão ser processadas e vão ser destinadas a aproveitamento. Posso trabalhar também numa graxaria, numa unidade de beneficiamento de produtos não comestíveis, linha de pet food, pet shoe, que são esses produtos de mastigação, esses brinquedinhos para cachorro, as graxarias que vão produzir sebo, vão produzir farinha de carne e ossos, né, vão receber os despojos da matança dos frigoríficos.
Pode atuar também em entrepostos, os chamados centros de distribuição, de armazenamento de produtos, onde esses produtos vão ser encaminhados para outras regiões, tá? Enfim, gente, a inspeção, ela tá ali, né, atuando no frigorífico e ela tem um objetivo apenas: separar o que é conforme do que é não conforme. Conforme e não conforme, quem vai determinar o que é conforme e o que não é conforme? A lei. Então, se você está numa indústria de aves, de suíno, de bovino, você precisa conhecer a legislação que se aplica ao abate e processamento da carne dessas espécies. A indústria, ela pode fazer tudo que a lei está prevendo e ela vai ficar conforme. Se ela fizer qualquer prática que contrarie o que está previsto na legislação, ela está não conforme. Então, a indústria, ela vai ter uma visão que é produzir cada vez mais, né? Em termos de volume, quantidade, toneladas de carne. A qualidade da empresa, ela tem uma visão que é colocar parâmetros de qualidade, o peso padronizado, a cor, o aspecto, a embalagem, a etiqueta, mas a visão da inspeção, ela é diferente, porque a inspeção, gente, ela está preocupada com a saúde pública, ela está preocupada em fazer com que garantir com que esse produto seja seguro do ponto de vista higiênico sanitário para a população. Então, a inspeção, ela vai atuar justamente para separar o que pode ser consumido do que não pode ser consumido, tá bom? Então, o objetivo do nosso trabalho, o objeto do nosso trabalho são os animais, mas o objetivo do nosso trabalho é a saúde humana. E se você quer atuar na inspeção, você quer ser um fiscal, você precisa ser aprovado em um concurso público. O Ministério da Agricultura tem realizado diversos concursos, fez um em 2018, né? 2016 teve concurso também, e está sempre surgindo a notícia aí que vai ter mais concursos do Ministério da Agricultura. Então, vocês que estão estudando, vocês que estão aí nessa área, vocês vão poder fazer esse concurso. E para finalizar, gente, eu adoro falar sobre a inspeção, né? Eu penso que a inspeção ela é fundamental, eu vejo a inspeção como algo fundamental para a qualidade da carne brasileira, para a sanidade da carne brasileira, para o reconhecimento da qualidade da carne brasileira em mercados mundiais. E se não fosse a inspeção, a gente não chegaria onde nós chegamos hoje, porque a inspeção está efetivamente dentro das plantas, cobrando, entre aspas, o cumprimento da legislação, e cada vez que existe uma cobrança por parte da inspeção, isso vai fazer com que a gente produza melhor e a gente produza com qualidade. E é essa cobrança da inspeção, em virtude de tudo isso, que o Brasil chegou onde chegou hoje, né? Em termos de produção e em termos de exportação de carne. E se você quer atuar na indústria frigorífica, se você quer atuar na inspeção, eu só te falo uma coisa, né? Não olhe para a questão financeira. Muitas pessoas têm optado, eu vou atuar na área de inspeção porque o fiscal ganha bem, porque é uma carreira interessante do ponto de vista econômico. Não faça isso. Não faça isso porque, olha, a gente precisa de amar o que a gente faz para a gente ser bem sucedido. E então, eu acredito nisso e eu vivo isso. Eu coloquei aqui algumas frases, né? Eu sei que vocês são estudantes, a maioria é estudante, a maioria está aí no curso de veterinária, todos nós temos as nossas aspirações. Eu fui estudante um dia, ainda sou, né? Eu amo estudar, mas assim, a gente entra no curso de veterinário, de zootecnia, porque a gente é apaixonado por um animal, pela produção animal. E então, muitos desses alunos, às vezes, quando tem contato com a inspeção ou com alguém da inspeção, eles às vezes se deixam levar pela questão financeira, ou tem alguma decepção na área que eles gostariam no primeiro momento, e aí acaba indo para a inspeção. Mas olha só, eu acredito nisso, né? Por isso que eu coloquei essa frase, você só pode se tornar verdadeiramente realizado em algo que você ama. Ganhar dinheiro não deve ser o
seu objetivo. Em vez disso, busque as coisas, que é do Steve Jobs, que ele fala que a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Eu já encontrei, graças a Deus. Eu sou muito feliz, sou muito realizada na minha área, e eu sempre falo isso, né? Eu coloco no fechamento aí da minha palestra que o sucesso não é necessário para a felicidade, e sim a felicidade que é necessária para o sucesso. E como que a gente vai ter essa felicidade? Amando o que a gente faz. Segunda-feira eu vou completar 30 dias que eu saí da minha casa, que eu estou viajando, fazendo consultorias. Lara, é cansativo, é tudo, mas eu amo o que eu faço. E essa situação é uma situação atípica, a gente está na pandemia, eu fiquei um tempo sem conseguir viajar, sem conseguir atender as empresas, os frigoríficos rodando, funcionando, e agora, né, os estou atendendo dentro da demanda que eles precisam. E por isso foi necessário, está sendo necessário que eu esteja longe de casa. Então, mas isso para mim é leve. Por quê? Porque eu amo o que eu faço, tá? Então, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, né? Porque dele, por ele, para ele, são absolutamente todas as coisas. Se nós estamos aqui nesse evento hoje, nessa semana de pecuária, se vocês puderam assistir essas palestras e aprender, vocês já podem agradecer a Deus. Muitas pessoas nesse momento estão sofrendo, perderam seus entes queridos, e nós somos privilegiados porque nós estamos aqui. Gostaria de agradecer a Nutri e a Geisa, Unesp, Botucatu, pelo convite mais uma vez. A Rafaela, gracinha, um doce, super gentil, educada, né, pelo contato, pela paciência, que às vezes é difícil eu conseguir falar, e a todos vocês que estão aqui até agora ouvindo a palestra. Gente, muito obrigada, e eu estou à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer perguntas, tá bom? Um beijo para todos. Lara, muito obrigada. Então, em nome do Geis, eu gostaria de agradecer você. A palestra foi excelente, está tendo muitos elogios no chat. Ai, que bom, deixa eu ir para o chat, gente. Peraí, que eu vou para o chat. E temos Cadê algumas aqui, ó? perguntas. Sim, à disposição. Vamos lá para as perguntas. O Diego Lobo perguntou se no Pará, com tanta produção, por que não aparece nas estatísticas? Se o quê? O Pará, o estado do Pará, com tanta produção, por que não aparece nas estatísticas? O Pará aparece nas estatísticas, sim. Se você for lá no relatório da ABIEC, o Pará aparece nas estatísticas. Mas o que que acontece? A maioria desses relatórios, o Pará, inclusive, ele tem um volume de animais enorme, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, do que é o rebanho brasileiro, 32 municípios brasileiros, inclusive municípios do Pará, né? Que tem tem um município do Pará, me fugiu o nome aqui agora, que é o maior rebanho, né, por município do Brasil. São Félix do Xingu. São Félix do Xingu é o maior rebanho por município do Brasil. E o que acontece? 32 municípios brasileiros apenas são todo o rebanho da Austrália, só para vocês terem uma ideia do que é a produção e o rebanho brasileiro. Mas o que acontece? Esses dados do Pará, Diego, eles estão no relatório completo da BIEC, e a gente tem, não sei se você viu, tem vários pontinhos lá também. E esse relatório, ele traz o número de animais, o rebanho de cada estado. E aí o Pará aparece várias vezes e plantas do Pará também. Por que elas não aparecem com um pontinho muito grande? Porque a ABIEC, ela representa as indústrias brasileiras exportadoras de carne bovina. E o maior volume de plantas exportadoras de carne bovina não está no Pará. Existem plantas exportadoras lá? Existem, mas o maior volume não está lá. Por isso que a bolinha do Pará é bem pequenininha, tá bom? Depois você dá uma olhadinha lá no relatório da BIEC, no último que saiu, porque essa palestra eu coloquei tanto de 2018 como 2019, né? Esse de 2020, na verdade, ele se refere a 2019. Isso, decreto 10.419, esse aí. E aí, agora a dúvida do Alexandro. Ele, primeiramente, te parabenizou pela excelente palestra.
e perguntou sobre os frigoríficos não fiscalizados, se há hoje uma legislação para que esses frigoríficos se regularizem ou uma proposta de fiscalização mais intensiva para aplicar a legislação. Gente, o que acontece? Esses frigoríficos, eles estão à margem, sabe? Eles vivem tipo um mundo paralelo, né? Eles estão completamente à margem da legislação. Então, o que acontece? O que precisa ser feito é realmente, do meu ponto de vista, são duas coisas. Uma intensificação da fiscalização, porque se essa fiscalização ela for mais severa, ela for mais rigorosa, ela vai ser garantir que esses estabelecimentos não continuem funcionando, mas muitas vezes eles não são estabelecimentos, é o frigomato, literalmente. Então, abate lá na propriedade, lá no curral, lá em qualquer lugar, e essa carne acaba chegando ao destino. Gente, por que o comércio clandestino existe? Vamos lá para a segunda parte da resposta. Por que vocês acham que existe o comércio clandestino? Porque existe mercado. Mercado é alguém está produzindo um produto ou um serviço que outra parte quer. Então, o abate clandestino, ele é considerado um mercado informal, um mercado ilícito. Por quê? Porque ele está descumprindo a Lei 1.283, que estabelece a obrigatoriedade da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, de carne, derivados, e ele não está pagando impostos. Só que nós, como consumidores, nós aceitamos alguns mercados ilícitos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mercado ilícito que a gente não aceita. Vou dar um exemplo de mercado ilícito. Nós não aceitamos, por exemplo, a gente horroriza com o mercado de assassinato, mas existe. De tráfico de drogas, de tráfico de pessoas, de tráfico de órgãos. É um mercado ilícito, mas ele existe, tá? E o comércio informal de alimentos, a nossa mente, aceita. A pessoa passa vendendo aqui um doce de leite, um queijo, um pãozinho, eu falo, não, você que faz, que legal e tal, eu faço. Uma linguiça, e aí o que a gente faz? A gente compra esse produto. Então, eu não aceitaria, um mercado, uma droga, mas eu aceito um alimento, um produto de origem animal ilícito. E as pessoas confundem dois conceitos, o que é clandestino, porque isso é ilegal, e confunde com o produto artesanal, caseiro. Então, a pessoa fala assim, nossa, mas a minha tia que faz, a minha avó que faz, ou sou eu que faço. E aí a pessoa pensa, nossa, faz em casa, com todo cuidado, com todo capricho, e ela acaba consumindo, mas eu estou validando, eu estou fazendo com que esse mercado clandestino, ele se perpetue. Tá? Então, como que a gente conseguiria resolver isso? Com a educação, no sentido próprio da palavra, levando conhecimento à população, explicando a importância de se consumir apenas produtos inspecionados. Gente, isso acontece assim, não vou longe, não, na minha mãe, Minha mãe, de vez em quando, não sei quem apareceu aqui na porta, olha que eu comprei, que? Mãe, a senhora comprou isso? Comprei, mas estava com a cara tão bonita. Falo, misericórdia, não, Como que as pessoas preferem consumir um produto? Gente, na minha cidade tem muito. Esses dias eu vi lá, eu fiquei tão indignada, aí eu peguei o celular para filmar, Gente, lá tem uma moto com os latões de leite em cima, só que eu moro lá na Bahia, temperatura de 38 graus. Isso era mais ou menos 2h30 da tarde. E ele vai passando de porta em porta, abre o latão, tem aquele coisinha plástico, Ele mergulha lá e serve. E as pessoas compram, gente, leite cru. E todo mundo acha normal, sabe? Então, assim, é uma campanha educativa. E nós, como profissionais do agro, vamos colocar assim, veterinários, zootecnistas, agrônomos, todo mundo, nós temos o dever como cidadãos, porque nós temos conhecimento, nós temos a informação, e nós temos o dever. Eu não gosto muito, eu estou me estendendo aqui na resposta, mas eu acho essa colocação extremamente importante. A gente fala, abate clandestino é coisa do passado. Não, abate clandestino é um problema nosso, é um problema de todo mundo.
É um problema meu, é um problema seu. Aí eu estou na indústria mais sofisticada, mas eu sofro o abate clandestino, porque alguém da minha família que amanhã pode adoecer em consequência do consumo de um produto clandestino. E outra, existe uma questão social. A gente não pode fechar os olhos e fingir que existem, que não existem parcelas da população que não têm acesso à informação, à educação e não tem outra forma de se manter, sabe? Então é preciso que haja um trabalho em conjunto do governo com entidades que visam a educação para poder fazer, que é o que o governo tem tentado fazer, o selo arte, oficinas, treinar, capacitar essas pessoas para que elas possam oferecer esses produtos no seu mercado local, tá? É isso que eu penso a respeito disso aí. Olha, gente, o tanto de mensagem aqui, que bom que vocês gostaram da palestra, fiquei feliz. Literatura sobre o autocontrole, Ana Luísa perguntou. Gente, eu estou voltando aqui porque eu quero ler as mensagens. Imagina. Muitos elogios para sua palestra, Lara. Ai, que bom, gente, eu fico feliz que vocês gostaram. Eu parei aqui, 7h30, que parou. A Yara, um beijo. A tela não muda. E foi aquela hora que deu uma travadinha, né? Isso. E temos mais algumas perguntas. Pode ir falando, pode falar. A Maria Carolina perguntou quais são as maiores dificuldades que você encontra durante as inspeções. Então, gente, como eu disse, eu não faço inspeção, né? Eu não sou fiscal, eu nunca fui fiscal, eu sou professora de inspeção. Eu amo a inspeção, mas eu não sou fiscal. Eu sempre trabalhei para a indústria frigorífica. Então, para ser fiscal, para você ser inspetora, né, auditora fiscal federal agropecuária, que é o cargo, você tem que ser aprovado no concurso público, seja federal, estadual ou municipal. O que eu vejo que é a maior dificuldade da inspeção hoje é uma coisa super básica, que é fazer com que as indústrias consigam realmente cumprir aquilo que está na legislação, isso de forma básica. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. A nossa norma de bovino, ela é de 1971. Nem eu não tinha nascido ainda, em 1971. E aí, a gente chega hoje, eu atendo clientes em vários lugares do Brasil, frigoríficos que estão sendo construídos, novos, e aí a pessoa, quando eu vou ver o projeto, está todo trabalhado na não conformidade, em desacordo com a legislação. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu não sabia, o pé direito tinha que ser de 7 metros, mas tinha que ter esse DIF, mas tinha que ter uma sala, mas olha, não vai ser aprovado o seu projeto, porque tem um contrafluxo, tem um problema grave aqui no projeto. E aí a pessoa volta e fala, mas eu não sabia. Gente, a lei é de 1971. Então, por quê? Porque não está buscando uma consultoria, não está buscando um profissional que amanhã, hoje sou eu, amanhã pode ser um de vocês, ou vários de vocês, entendeu? Então, é preciso, a maior dificuldade que eu vejo da inspeção é realmente fazer com que muitas empresas, né, a gente nunca pode generalizar. Eu não gosto de generalizar porque nós temos empresas fantásticas no Brasil, e tanto é que a gente está onde a gente está no mercado de carne, mas se a gente pensar para o mercado interno, para essas pequenas e médias empresas, muitas delas têm dificuldades de se adequarem à legislação, principalmente a legislação agora, que são os autocontroles. Gente, autocontrole não é para amadores, autocontrole é para os fortes, tá? Então, autocontrole hoje é o que é o que comanda a atividade do frigorífico. Então, se o frigorífico não colocar em prática o seu autocontrole, não mostrar que domina o processo, vai ficar num embate eterno com a inspeção. Então, Maria Carolina, o que eu vejo que hoje as maiores dificuldades que eu encontro, que eu vejo é justamente a dificuldade que a empresa tem de se adequar a essa nova realidade do Ministério. Gente, o Ministério antes, eu falo antes, eu não posso nem falar isso, mas eu falo.
eu fui conhecer pistola pneumática, gente, eu já estava no mestrado. Quando eu era estudante como vocês, a gente abatia boi na marreta. Na marreta. Então, a gente ia visitar o frigorífico, eu e meus colegas da faculdade, oitavo, nono período, e lá tinha aquela marretona, né? Que o funcionário batia na cabeça do animal. E imagina um frigorífico que abatia 400, 500, 600 bois, o primeiro boi que ele marretava de manhã cedo e o último boi que ele marretava. Vocês acham que a força era a mesma? Não, né? Do ponto de vista físico, ergonômico. Então, aquele colaborador, ele sofria também. E aí, por que eu estou falando isso? Hoje, a coisa mudou. O Ministério da Agricultura, as legislações, apesar dessa legislação ser de 1971, muita coisa mudou. Os processos tecnológicos mudaram. E desde 2017, quando surgiu o novo regulamento, o Ministério passou a exigir autocontrole. Então, muitas empresas não estão conseguindo se adequar para esse autocontrole. E o que está acontecendo? Uma seleção natural. Quem não está conseguindo se adequar ao autocontrole não está conseguindo manter o seu CIF. E aí está passando para um tipo de inspeção, que é a inspeção, né, que vem em seguida, que é a inspeção estadual, tá, Maria Carolina? Então, eu vejo que essa é a dificuldade hoje das empresas, a maior dificuldade é essa adequação aos programas de autocontrole. O Rafael perguntou qual é a expectativa para melhor regulamentação do abate de pequenos ruminantes. Ótima pergunta, Rafael. Também estou nessa expectativa, inclusive já tem até um grupo de empresários, de associações que estão começando a se mobilizar para buscar essa legislação. Mas, infelizmente, o setor, de maneira geral, né, a ovinocultura, ainda não está totalmente organizado para que, vamos dizer assim, para que busque o órgão fiscalizador e vamos colocar entre aspas, tá, gente? Coloque uma certa pressão no órgão fiscalizador para ter essa legislação. Então, o Ministério da Agricultura recentemente disponibilizou uma consulta pública para várias legislações, né, para justamente modernizar a legislação brasileira. Então, isso a gente sabe que leva um tempo, mas nós estamos na expectativa aí que nos próximos 2, 3 anos, que é o prazo para uma legislação dessa surgir, isso aconteça, tá? Mas não tem nada, assim, previsto ainda não. Se você entrar no site do Ministério da Agricultura hoje, lá tem uma legislação de ovino, né? Não tem nem data. Ela não tem nem data na capa, e eu acho que é bem mais antiguinha que a de boi. A Maria Carolina, novamente, perguntou se a inspeção em estabelecimentos com CIF é mais rigorosa que nos estabelecimentos com SIM e CI. Ô, Maria Carolina, sim e não. Sim e não, por quê? Por exemplo, se eu for vender um produto dentro do município, que é uma inspeção estadual, eu preciso ter o mínimo de higiene, de boas práticas de fabricação, né? Mas, por exemplo, eu vou ter que ter controle de material de risco para vaca louca, né? O MR, o MRE. Então, algumas coisas vão ter que ser feitas, independentemente se é uma inspeção estadual, ou se é uma inspeção municipal, ou se é uma inspeção federal. Porém, existem outras exigências que somente o CIF tem. Eu vou dar um exemplo para vocês. O programa APPCC, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, né, o HACCP em inglês, ele é exigido em estabelecimentos com CIF, e não são todos os órgãos estaduais que exigem um APPCC. Então, e esse é um programa complexo, é um programa de autocontrole complexo. Não é toda empresa que tem condição de ter um APPCC. Outro, a IN60, que é o controle, né, de redução de patógenos, salmonela, Escherichia coli, né, chictotoxina. Também está previsto em carcaça bovina e suína, está previsto em todos os estabelecimentos com CIF, mas ela não está prevista em estabelecimentos com inspeção estadual e municipal. Estabelecimentos que têm CIF que exportam, a gente tem que fazer análises, diversas análises dos produtos, a gente tem que fazer análise, inclusive, de resíduos,
de medicamentos, de drogas, de hormônios, são realizadas coletas em todo o Brasil, em todos os frigoríficos, sabe? Então, não é que um é mais, como é que eu vou dizer? Acaba que é um pouco mais rigorosa nesse sentido, mas do ponto de vista de segurança, né, se é seguro eu consumir um produto com CIF, com inspeção estadual e municipal, os três são seguros, só que os critérios do CIF, eles são mais complexos, e claro, para a empresa, eles são mais onerosos também. É caro você manter um CIF, por quê? Porque exige, olha, gente, programa de autocontrole, só para vocês terem uma ideia, eu tenho que ter, são mais ou menos, um frigorífico hoje tem mais ou menos 20 programas de autocontrole. Por dia, são realizadas mais ou menos 60, 70 planilhas preenchidas diariamente. Então, um frigorífico com inspeção estadual, com inspeção municipal, a gente vai ter preenchimento de planilhas? Vai, mas não vai ser um número tão grande. E outra, eu preciso dispor de mão de obra, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter equipamentos, eu preciso ter termômetro calibrado, eu preciso ter dosagem de cloro, dosagem de pH, eu preciso monitorar vários aspectos que, se eu tenho uma pequena produção de um estabelecimento com inspeção municipal, eu não vou precisar de ter isso tudo, entendeu? Então, essas esferas e o volume de atividades que cada frigorífico faz é que vai fazer essa diferença. E aí, para não se estender muito no horário, a última pergunta, que na verdade foram 3 pessoas que fizeram quase a mesma pergunta, como você se preparou para ser uma RT de frigorífico, se a residência é um bom começo? Gente, olha só, vocês estão fazendo essa pergunta, vocês sabem que eu estou escrevendo um capítulo de um livro sobre isso. Eu fui convidada a escrever um capítulo de livro exatamente com essa pergunta, como se tornar, né, como se preparar para ser RT da indústria frigorífica. E aí, o que você precisa? Para começo de conversa, assim, de forma bem simples. Primeiro, você precisa conhecer a legislação. Então, você tem que estudar o regulamento, você tem que estudar a norma de bovino, de suíno, de aves, você tem que fazer uma listinha de legislações, a portaria 368, que é de boas práticas de fabricação, a 46 de 98, que é do APPCC, as legislações de programas de autocontrole, a norma interna 1 de 2017, o regulamento técnico de abate humanitário, a IN3 de 2000, os RTIQs de todos os derivados cárneos que você, a portaria 711, que é de suíno, se você for trabalhar com suíno, a 210, que é de ave, de 98, 711 de 1995. Então, se você quer atuar na indústria frigorífica, esse é o kit básico que você precisa saber. Aí, adianta só ter a teoria? Não, você precisa da prática, e aí você precisa aplicar isso na indústria. Conhecer os processos, gente. Familiarizar com o abate. Você sabe, eu até tenho uma palestra sobre isso, né? Você sabe identificar a não conformidade no abate? Se você observar ali a sangria, a insensibilização, você sabe dizer se está certo, se está errado, de acordo com os parâmetros legais? Porque tem parâmetro. Você sabe identificar a não conformidade, fazer correções nos procedimentos no frigorífico, na esfola, no PSO, que é o procedimento sanitário operacional. Você sabe identificar, corrigir, treinar o colaborador e aplicar uma medida preventiva, ou seja, para aquilo ali não voltar a acontecer, porque tudo isso você precisa saber. Então, se você quer ser RT, você precisa ter um conhecimento teórico na legislação, você precisa conhecer bem os processos, você precisa se aprofundar na parte documental da empresa, e você precisa, gente, olha, programa de autocontrole, você come, bebe, dorme, passa no cabelo, o dia todo programa de autocontrole. Quem quiser atuar nessa área, vai acabar a palestra, eu vou dar tchau, um beijo, e você vai pegar, daí um Google, programas de autocontrole, curso de programas de autocontrole para você fazer, porque sem isso você não trabalha na indústria frigorífica, tá bom? Então, para ser RT, se você quer ser RT, eu esqueci quem perguntou, Rafaela. Foi a Giovana e a Etienne. Não sei se eu pronunciei certo. Giovana e Etienne. Então, se vocês querem ser RTs, vocês vão precisar desse kitzinho aí,
todas essas legislações dos programas de autocontrole também, tá? Esse é o princípio de tudo. Ok, então, Lara, então, em nome do GEIS, eu gostaria de agradecer imensamente a sua palestra. Foi incrível, foi perfeita, muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes que estiveram conosco a semana inteira e hoje também. Obrigada ao Nutrir e às outras empresas parceiras. E agora eu vou passar a palavra para o Nutrir. Ok, gente, obrigada, Rafaela. Eu que agradeço o convite, a atenção de todos vocês. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Pedro, tudo bom? Tudo bem. Lara, eu como presidente do Nutrir, venho te parabenizar pela excelente palestra. Assim, é um privilégio como aluno ter uma palestra de alto nível como essa. Gostaria de te agradecer a todos os participantes dessa semana. Acredito que a gente conseguiu fazer uma semana muito produtiva, promovendo conhecimento nesse período de pandemia. Então, eu venho mais em nome da Nutrir agradecer a todos, agradecer tanto o professor Mário quanto a professora Cíntia por todo o suporte que eles dão atrás, por atrás das cortinas, vamos dizer assim. Nos bastidores. Nos bastidores, exato. E gostaria também de agradecer a todos os outros professores e coordenadores das outras empresas, que sem elas e sem os professores, nada disso seria possível. Tá bom? Caso tenha mais alguma dúvida ou alguma pergunta, todo mundo sabe o nosso Instagram. E é isso, a questão dos certificados também, as dúvidas poderão ser retiradas no nosso Instagram. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a Lara pela palestra excepcional dela no dia de hoje. Pedro, eu que agradeço mais uma vez e parabenizo, né? Eu os parabenizo a Nutri, parabenizo a todos os parceiros, eu vi que são muitos parceiros, assim, eu achei fantástico o evento de vocês, infelizmente eu não consegui assistir, porque, assim, é uma rotina corrida, eu acordo cedo, vou para o frigorífico, volto tarde, eu sou professora também, continuo dando aula nesse período de pandemia, então eu chego à noite no hotel, eu tenho que arrumar aula, preparar prova, lançar nota, aquelas coisas de vida do professor, que todos os professores aí, né, entendedores entenderão. E as outras atividades também, né, e assim, eu tenho ficado bastante apertada, e eu não consegui acompanhar tudo, infelizmente, mas eu gostaria de parabenizá-los pelo evento, foi fantástico. E mais uma vez agradecer o convite, falar que foi um prazer estar aqui com vocês, mandar um beijo para todo mundo que assistiu, fico muito feliz que vocês tenham gostado. E eu estou à disposição, que vocês precisarem. Às vezes eu falo assim, o pessoal manda mensagem, gente, meu Instagram, sério, deve ter umas, nem sei falar quantas mensagens, que eu não estou conseguindo responder, porque vai juntando, né? Vai juntando, porque eu realmente não estou tendo tempo. Eu estou finalizando esse capítulo do livro, e é palestra, e aula, e prova, igual segunda-feira tem prova para minhas duas turmas, enfim, tá um pouco tumultuado, mas eu sempre gosto de responder todo mundo, tá bom? Um beijo para vocês, sucesso. Muito obrigado. Bom, viu? E parabéns a Nutri, a Geisa e a todos os parceiros pelo evento incrível de vocês. Um beijo grande e um abração. Um bom final de semana a todos. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Eu vou esperar aqui que eu vou ler as mensagens do chat. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.